Tava para. Ah, você colocou. Agora foi. Foi. Bom, boa noite, pessoal, todo mundo que está aqui, plena quinta-feira à noite. Estou vendo que tem até alguns alunos meus aqui, final de semestre, o pessoal está empolgado mesmo, né? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o sono. É um material que eu preparei com a Lu, assim, com muito carinho, amor, afeto. A ideia, né, dessa... Deixa eu compartilhar aqui com vocês. A ideia de compartilhar e falar sobre o sono com vocês veio de um desafio que a gente fez para trabalhar a ansiedade, né, Lu? E aí várias pessoas, assim, que têm questões de ansiedade, enfim, a gente foi vendo que tinha algum tipo de problema de sono. Então, e não só ansiedade, né, até outros transtornos. A Lu é nutricionista, então ela trabalha também com as questões de alimentação. Então, só me apresentando para quem não me conhece, né, então eu sou a doutora Francine Queluz, eu sou psicóloga, formada pela Universidade Federal de São Carlos, já tem um tempinho aí, tenho pós-doutorado na área de psicologia, enfim, e a Lu, se apresenta rapidinho com as suas palavras, e aí, melhor você se apresentar do que eu, né? A Lu é nutricionista querida, minha nutricionista de referência, minha nutricionista pessoal, enfim, se apresente aí. Eu sou nutricionista já há mais de 10 anos, né? Formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, com várias especializações na parte de nutrição clínica, nutrição esportiva, com ênfase em emagrecimento, né? E em suplementação, porque eu sou ex-obesa também, emagreci 25 quilos, e então hoje é o meu foco principal de trabalho, né? Então, hoje eu trabalho principalmente com mulheres, né? Tenho alguns pacientes homens, mas o meu foco principal é emagrecimento feminino, justamente por conseguir entender aí o processo que a gente passa dentro do processo de emagrecimento, né? Dentro do desafio que é o emagrecimento. Então, é isso, eu tenho tenho uma alegria muito grande de ter conhecido a doutora Francine, né, que hoje a gente é parceira, hoje ela é minha paciente, então, é isso. Bom, então bora lá. E aí, gente, a ideia dessa aula surgiu quando eu convidei a Luna para fazer um desafio comigo, eu falei, Lu, vem cá, mostra um pouquinho, né, o impacto da alimentação na saúde mental, o quanto que, principalmente no processo de ansiedade, porque hoje eu trabalho com mulheres ansiosas, eu atendo muito, muito, muito parecido com o da Lu, né? Então, a minha cliente ideal é uma mulher ansiosa, enfim, e óbvio que aparecem homens também, e até pouco tempo atrás eu atendia. Eu falo que eu não atendo mais porque até brinquei com a Lu, falei, Lu, não tem mais espaço na minha agenda, onde que eu acho horário agora, né? Então, estou repassando essa galera para os meus colegas, né, para os meus supervisionandos, enfim, né, tem um grupo de supervisão, agora vai adentro aí para as meninas e meninos, né, na verdade não tem nenhum menino ainda no meu grupo de supervisão, então para as meninas que estão aí comigo, né? Porque oficialmente eu fechei minha agenda essa semana, enfim, surgiu desse processo, tá vendo que eu falo demais, gente? E aí a gente pensou juntas, né? Por que não falar um pouco sobre o sono? Então, a Lu trazer a vertente dela voltada para a nutrição, eu trazer um pouco essa questão da saúde mental, da psicologia, e ainda, né? A gente vai ter no finalzinho hoje da nossa aula a professora Amanda Costa, né? Ela é uma educadora física, mestre também na área dela, né? Então ela estuda lá na UFRJ, então vocês estão vendo que todo mundo tem um corpo muito grande, né? De estudo, uma questão acadêmica muito forte aqui. Então ela vai vir falar rapidamente para vocês também no final da questão dos exercícios físicos. Então a gente tentou juntar a tríade aqui para conversar um pouquinho com vocês da alimentação,
saúde mental e o componente educação física, porque entendemos que são pré-requisitos básicos para o sono aqui, né? Então, começamos... Ô, Fran, tá... Tá no lugar errado, né? Peraí. Isso. Ai, ó, minha cara. Minha cara dessas gafas aqui. Peraí, gente. Aí. Aí. Eu tava estranhando que a Amanda apareceu ali mesmo. Começar pelo final, acho que eu tava vendo. Bom, tô vendo minhas fotinhas Aí. baixadas no Zoom. É isso, gente. Então, voltando aqui, abafa gafe aí, que é a minha cara fazer essas atrapalhadas. Quem me conhece já está acostumado, mas no final dá tudo certo. Então, gente, colocamos esse desafio, né, de pensar, o sono é mesmo tão importante assim para a gente, né? O sono, né? Como que se dá o sono? Será que a gente precisa dormir? Será que se eu decidir que eu vou dormir 3 horas por dia e render e ser super produtiva, que nem eu brinquei com vocês, eu falei, não tenho mais horário. Então a partir de agora eu vou dormir 4 horas por noite, né, para dar conta de fazer exercício, fazer comida saudável, cuidar dos filhos e ainda ter mais horário na minha agenda. Vocês acham que isso, né, é possível? Pensando, então, olhando o desafio e pensando que isso é comum, tá, gente? Tem muita gente que fala, eu vou dormir menos para dar conta de tudo que eu tenho que fazer. E isso é muito comum na clínica, né? Eu vejo direto, o pessoal chega ou tá com o sono tudo ferrado, vamos usar uma palavra meio feia, mas assim, um dia dorme 3 da manhã, outro dia dorme 3 da tarde, outro dia faz uma soneca, daí fala que tá sem sono à noite, e aí desregula tudo, né, gente? Então, hoje, o nosso desafio aqui é responder essa perguntinha aqui para você, tá bom? E, gente, se vocês quiserem mostrar a carinha também, eu gosto, tá? De ver umas carinhas diferentes aí. Então, vamos lá. Então, já adiantei que a Amanda vai estar aqui mais tarde, mas eu vou começar essa aula contando um pouquinho da minha história para vocês aqui, né? Então, vocês estão vendo eu, tenho um filho que agora ele vai fazer 5 anos, mas eu acho que nessa foto ele devia estar com... é lá no Canadá, 1 mês, pequenininho assim, aquele recém-nascido, e eu sempre fui uma pessoa extremamente dorminhoca. Então, assim, eu era aquela pessoa que na adolescência, era o contrário, assim, né? Eu não tinha problemas para dormir. Eu dormia às vezes 10 horas seguidas, aquela coisa assim de... E sempre fui e sou até hoje, por isso que eu brinquei. Então, quando eu falo, será que é possível eu dormir 4 horas para atender mais pessoas? Não, não é, porque eu preciso dormir mais do que as pessoas dormem normalmente, né? Então, eu ouso dizer que eu sou uma pessoa que precisa dormir 9 horas no dia para conseguir funcionar bem, levantar bem, senão eu levanto com aquela cara assim de não converse comigo na primeira hora e tá ok. E aí, gente, quando eu virei mãe, por isso que eu trouxe essa foto aqui, o que acontece, né, quando a gente vira mãe? Normalmente a gente passa, né, pelo menos foi a minha escolha, de fazer uma amamentação em livre demanda. Então, gente, esse moleque mamava, sabe? Mamava a noite inteira e me acordava e eu só queria dormir. Então, assim, tudo que eu consegui dormir na gravidez, eu não consegui dormir. Ele mamou até os 3 anos, tá, gente? Só para vocês entenderem esse processo. Ele tá com 5 agora. Mas, assim, no último de 2 a 3, eu dava só um mamar do sono, que era um mamar para ele dormir. Então, ele dormia a noite inteira. Mas esses 2 primeiros anos, e ouso dizer que o primeiro ano, assim, foi pior, porque, assim, eu tinha uma privação de sono. Eu tinha esse maternar, né? Me fez acordar a cada 2 horas, porque foi uma escolha de mãe que eu fiz, né? Então, às vezes, até eu tinha um combinado com meu marido de eu tirava o leite, ele dava, mas, assim, a gente sabe que não é todo perfeito assim. E aí, o que eu percebo hoje, olhando para trás? Eu não sei se tem muito mais gente aqui que é mãe, que, por exemplo, olhando para trás, tem muita coisa que eu esqueci dessa época que o meu filho era criança. E a gente tem estudos mostrando que a privação de sono ela está relacionada, por exemplo, à consolidação da memória. Então, para mim, hoje faz todo sentido do porquê que eu esqueci muitas coisas nessa fase, porque eu estava cansada, eu ficava irritada, eu não tinha tempo para nada, eu não tinha paciência para nada. Então, eu parava, eu só queria dormir, só que eu tinha que trabalhar.
Quando ele fez 6 meses, ele ainda amamentava muito. E aí, o que aconteceu, né? Foi nesse momento que eu tive que me reestruturar, voltar para mim, entender, porque eu também comecei a passar por um processo de ansiedade que, quem quiser, depois entra lá no meu Instagram. Eu conto isso com detalhes lá no depoimento, porque eu queria dar conta de trabalhar, dar aula, escrever artigos. Eu era meio doida na época, eu tinha um objetivo de escrever pelo menos um artigo por mês, tá? Uma coisa que professores com anos e com vários orientandos às vezes nem conseguem fazer. Então, eu nem tinha orientando nessa época. Então, eu tinha, assim, uma questão muito forte de produtividade. E aí, gente, o que aconteceu? A minha saúde mental foi lá para baixo. Então, eu não tinha sono, a alimentação até que era mais ou menos ok, porque eu sempre tive uma boa alimentação, mas eu percebi que quando eu tinha privação de sono, eu ficava insuportável, sabe? Eu ficava, assim, irritada, eu brigava com meu marido, tanto que às vezes as pessoas me roubavam a criança, falavam, deixa o leite e vai dormir. Porque enfim, isso prejudicou naquele momento as minhas relações com as pessoas à minha volta. Eu comecei a questionar muita coisa. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu me dou muito bem com meu marido. Eu comecei a questionar até meu casamento. Sabe, o que eu estou fazendo aqui? Será que ele está me ajudando? Mas o que ele podia fazer também? Era uma escolha minha de acordar e de dar essa livre demanda. Então, eu quis mostrar isso para vocês, mostrando que, assim, afeta, sim, a nossa saúde mental. Isso daqui foi uma questão pontual que aconteceu comigo, que depois dos 2 anos, pontual assim, gente, durou 2 anos, tá? Melhorou, mas, né, hoje eu consigo dormir bem, meu filho é super dorminhoco, e eu consegui recuperar minha saúde mental. Então, assim, para mim teve um prazo de finalização. Só que essas pessoas que não têm esse prazo, que estão há anos sem conseguir dormir direito, que por causa da questão de sono tem impactos na saúde mental, impactos na saúde física, no processo de alimentação, no processo de cognição, de memória, de irritação, como eu falei, porque quando a gente está irritada, a gente procura briga com todo mundo, tudo irrita, né? Até, sei lá, uma coisa boba. Então, eu trouxe, né? Eu quis trazer essa fala agora no começo, para vocês terem, né, consciência do quanto o sono é importante. Então, a pergunta era, né, será que o sono é tão importante? Dando esse exemplo pessoal, e depois a Lu vai dar um exemplo dela também, eu ouso dizer que sim, não tem como a gente ter qualidade de vida sem ter sono. É um pilar essencial para a gente ter uma boa qualidade de vida, saúde mental, e se alimentar até, né? Até nesse processo de emagrecimento, quando isso é uma questão para a pessoa. Dito isso, gente, eu separei alguns dados que eu fiquei bem chocada, vamos dizer assim, né? Com relação ao público brasileiro, tá? Eu procurei dados em alguns estudos atuais, depois, se vocês quiserem, eu até passo esses estudos para vocês. Mas, assim, hoje, no Brasil, nesse pós-pandemia, gente, 65% da nossa população, gente, é muita coisa, tá? Tem algum tipo de problema de sono. Seja insônia, seja apneia do sono, alguma questão com ou seja, gente, se a gente olhar para um lugar que tem 10 pessoas, 20 pessoas, mais da metade daquelas pessoas tem alguma questão, alguma dificuldade de dormir. E isso é alarmante, porque o que acontece? Isso tem um impacto muito grande em várias esferas da nossa vida. Então, mais da metade da nossa população está sofrendo com isso. Junto a isso, outro dado que eu encontrei, e que tem uma relação nesse pós-pandemia, que eu acho que se intensificou, e a Lu vai trazer um pouquinho disso, né, Lu, a questão da luz, 78% da nossa população, ela faz uso do celular na cama. Gente, se a gente tá com o celular, e eu conheço casos, né, de pessoas que falam que elas só dormem a hora que o celular cai assim, ó, no rosto, e aí sentiu que o celular caiu porque ela dormiu muito, tá? Porque aí é a hora que ela dorme. E aí, por quê? E aí a gente tem várias implicações, a luz no rosto, o estímulo, a qualidade do que você está assistindo. Então, por exemplo, imagina você tá lá, você vai dormir, você quer ficar calma, você quer ficar plena. Aí, você, sei lá, você começa a ver assuntos de política, começa a ver uma notícia do lado político que você não gosta. Você acha que você vai conseguir atingir a plenitude calma que um sono de qualidade requer? Provavelmente não. Ou começa a ver um videozinho que puxa o outro, a hora que você vê,
são 2 horas da manhã, porque a inteligência artificial das redes sociais, do celular, é feito para isso. E, dito isso, gente, 58% dentre as pessoas que têm alguma questão psicológica, ansiedade, depressão, estresse, compulsão alimentar, tem esses problemas, estresse, enfim, potencializado pela falta de sono. Então, é uma comorbidade que anda junto, né, que faz com que tudo isso fique pior. Eu vi que alguém mandou aqui. Que legal conhecer a sua história. Sou consultora de sono infantil. Olha só, Letícia, bem-vinda. Tendo mães que passam por circunstâncias parecidas com a que viveu no início da maternidade. Obrigada, Lê. Obrigada por... se você puder mostrar a sua carinha aí, vai ser legal. Esse nome não é estranho. Será que você foi minha aluna? Depois você me conta aí. Que eu acho que eu te conheço de algum lugar. Não sei se é da Lu, você conhece? Não. Não? Então, depois, se você puder aparecer aí. Enfim, gente. Acho que não, né? São tantas Mas esse pessoas nome que às vezes não a é gente, estranho. de nome, assim, sem ver o rostinho, às vezes a gente não grava. Então, gente, são dados, né, preocupantes em termos de saúde populacional, mental, física. Eu não faço essa diferenciação, mas, né, eu falo que é tudo saúde, porque está tudo interligado. Então, a saúde física está com a emocional, que está que tá com a familiar também, porque se uma coisa ali se vai dar ruim, né, vamos dizer assim, se alguma coisa não dá muito certo na máquina, né, humana, a gente tem isso afetado, né, em todas as outras esferas. E aí, gente, o que eu quero trazer para vocês de forma um pouco mais científica, mas vou tentar ser resumida, o que a gente tem quando a gente fala esse impacto? Lê, me conta se você foi, ó, mostrou a carinha ali, se você foi minha aluna ou não, me escreve. O que a gente tem de impacto, né, na saúde mental aí? O sono REM, quando a gente dorme, a gente tem 2 tipos de sono aí. O sono REM e o sono não REM. O que acontece com esse tipo de sono? Que quando que a gente consolida a memória? Por que eu falei que eu esqueci a coisa quando eu era mãe? Quando eu era mãe, já sou mãe, né, gente? Quando eu era mãe de recém-nascido lá atrás. Porque o sono reparador é aquele sono profundo, que é o sono não REM. Então, esse sono, ele faz com que a gente consolide a memória, com que a gente absorva as coisas. E o sono REM, ele atua na parte cognitiva. A parte junto com a memória também, é como se ele começasse a absorver, vamos dizer assim, a memória, a parte de atenção, a parte de restauração, ele começa ali, e aí depois que as pessoas passam pelo sono REM, elas entram no sono não REM, que acaba de consolidar, vamos dizer que é uma bateria. Então, a gente precisa entrar nesses níveis do sono, porque o sono REM é uma fase antes do sono mais profundo. O sono REM é o sono que, quando a gente sonha mesmo. Quando a gente sonha, quando a gente sofre, tem pesadelo, enfim. Então, a gente precisa desse sono para passar para a fase seguinte, que é o sono profundo, que vai trabalhar, e depois a Lu pode contar um pouquinho, se você quiser até contar, Lu, o quanto, né, o sono é essencial também no processo de alimentação, mas ele é no processo de concentração, memória, percepção, ele vai recarregar a nossa bateria, falando de uma forma tão simples. E quando a gente dorme pouco, ou por exemplo, né, todo dia interrompida, que nem eu falava, eu acordava com a criança dormindo. Então, ele dormia, às vezes eu ficava com o peito aqui, e é isso, né? Só que você não tem um sono reparador, porque a hora que eu começava a entrar no sono reparador, ele acordava de novo para mamar. E isso é a vida de uma mãe com um recém-nascido. Então, quando a gente não chega neste momento do sono, eu encontrei alguns outros dados que eu fiquei bem chocada. Eu nunca tinha me debruçado nisso para olhar pesquisa, sabe? Eu sabia do senso comum, e eu falei, não, vamos estudar, né, Lu, para a gente fazer um negócio bem, bem assim, focado mesmo, baseado em ciência, vamos pegar pesquisa, vamos olhar o que esses dados trazem. E aí, gente, foram coisas alarmantes, né? Então, por exemplo, entre pacientes depressivos, de 65% a 90% tem problemas de sono. Gente, 90%. 65% que seja, tá? É muita coisa. Mais de metade desses pacientes tem algum problema de sono. Quando a gente fala
em transtornos de ansiedade, e aí de diversos tipos, tá? A gente tem a TAG, transtornos de pânico, a gente até consegue colocar um pouco a compulsão alimentar ali dentro também. Metade das pessoas que têm algum tipo de transtorno de ansiedade também tem insônia, problemas com sono. Um outro dado aqui, né, que eu tenho visto bastante, eu tenho atendido alguns pacientes com TDAH. Dentre os pacientes com TDAH, 25 a 50% tem problemas de sono. E quando a gente olha no impacto disso, o que eu percebo? Depressão. Aqui, vamos pegar um exemplo aqui, né? O paciente depressivo, ele não dormiu bem. Vou pegar o exemplo até da irritação que eu dei para vocês. Ele acorda e está um pouco mais irritado. E aí, por alguma razão, ele teve alguma discussão com alguém da família dele, que aí isso é tema para um outro assunto também, como trabalhar as habilidades sociais, a gente tem também essa possibilidade aí. Teve alguma questão ali. E aí acabou, e esse paciente, né, na hora que ele vai dormir, ele fica ruminando se ele deveria ter falado aquilo, por que ele falou errado, o que a outra pessoa está pensando dele, o que as pessoas vão pensar. E aí, e sempre essa ruminação, gente, são pensamentos negativos. A pessoa nunca vai, o depressivo, ele nunca vai pensar, nossa, a pessoa nem ligou porque eu falei, ela percebeu que eu estava estressado, cansado. Não, ela sempre vai ter um viés negativo de si mesmo, porque isso é uma característica da depressão, relacionada ao que aconteceu. Já o paciente ansioso, quando ele está principalmente na cama, né? Porque essas questões de insônia, elas vêm naquele momento que a pessoa ela vai tentar dormir. Então, esse tipo de pensamento, ele vem nesses momentos. Então, a pessoa fala assim, será que vai dar certo? E se eu fizer isso, as pessoas não gostarem de mim? E se eu fizer isso, as pessoas acharem que eu sou uma fraude? E os ICs vão, e aí vai embora. E aí, às vezes tem até uma crise, né? E aí, o que acontece aqui? A pessoa, eu não consigo dormir. E a gente olha com a lua ali. Deixa eu comer alguma coisa, e aí, como a pessoa está com aquele pensamento que está irritando muito, como que ela faz? Ela vai lá e come para ela sumir. A hora que ela come, vem a sensação boa da comida, ela para de pensar em tudo aquilo, e aí só que ela interrompeu, né, aquele ciclo do sono, comeu, a gente vê as questões de compulsão alimentar e tudo isso. E no TDAH a mesma coisa, porque o que caracteriza o TDAH aqui? Ele tem uma falta de uma substância, já tem um comprometimento aí da forma da atenção dessas pessoas. Então, se elas não dormem, e inclusive tem um medicamento específico para tratar o TDAH, mas mesmo que você use esse medicamento, se você não dorme direito, o seu processo de atenção, que já é pior, ele tende a ser pior ainda porque você não dormiu. Você acorda com mais dificuldade de atenção, de memorização e tende a uma maior impulsividade, que é a questão do TDAH aqui também. Então, vocês estão entendendo, gente, cognitivamente, o quanto que o sono é uma questão, um pilar aí? E aí, gente, o que fazer, então, para melhorar meu sono? Alguém tem alguma ideia aí do que fazer? Deixa eu ver. Tá, bom, Lu, você vai olhando, se tiver alguma pergunta, você me fala aqui. Pode deixar. Tem, gente, vocês podem pôr aí também. Então, a gente, né, Lu, pegou nesse desafio, conversando com tomar higiene do sono, estar bem, é onde... É um suplemento. É um suplemento, né? Desmaio, enfim, né? Então, a gente tem algumas possibilidades aí fitoterápicos, a Lu adora, né, Lu, fitoterápicos aí. Então, a gente trouxe algumas possibilidades, né, pensando nessa dor aí de muita gente, né, do sono. E aí, como uma boa psicóloga, eu trouxe algumas técnicas, né, um ritual para a hora de dormir se desligando bem, isso mesmo, Gabi, aqui, ó. Primeira técnica que a gente usa, né, no ensino dos pacientes para questão de sono é a higiene do sono. Então, o que é isso, né, gente? Basicamente, a gente vai tentar regular, e aí entendendo, óbvio, como que é a rotina de cada paciente, tendo as orientações adequadas, o horário de sono, a diminuição de telas, que eu comentei com vocês lá atrás, por toda uma questão até de estimulação, de luzes mesmo no nosso olho, enfim. O ambiente, né, tá agradável, e aí eu vou conversar com vocês daqui a pouco sobre isso também. E
o gancho também que a Lu vai falar daqui a pouco, uma alimentação adequada. Então, a higiene do sono, ela passa por vários pilares, não é só aquilo, né? O que o pessoal acha que é a higiene do sono? Apague as luzes 1 hora antes de dormir. Apague as luzes brancas, só fique com as luzes amarelas, né? Então, gente, higiene de sono é uma coisa muito mais... Eu trouxe aqui bem básico, tá? Mas é uma coisa muito mais complexa do que você só apagar as luzes antes de dormir. É um ritual, é ensinar seu corpo, é por rotina, é o que você come, o horário que você faz determinados alimentos, comida, né? O horário que você está comendo, o horário que você faz exercício, que tipo de exercício que você vai fazer. Então, a higiene do sono é algo muito mais complexo do que apagar as luzes só 1 hora antes, tá, gente? Do horário que vocês gostariam de dormir. Uma outra técnica que eu gosto de usar é o que eu chamo de limpeza mental. Então, o que é isso, né? Você vai limpar a sua cabeça para que na hora do sono você consiga relaxar. Então, você vai, sabe todos aqueles pensamentos que estão aqui dentro? Você vai limpar isso para, enfim, né? Para que você consiga, de fato, assim, se a sua cabeça estiver limpa e livre, você vai conseguir relaxar e dormir. Você não vai entrar naquele processo de e os e se, os serás, o meu Deus, será que eu fiz isso, será que eu fiz aquilo? Ai, não, preciso de um doce para me acalmar. Preciso olhar o que tem na geladeira. Ai, não, vou lá ver Netflix, porque eu não consigo. Ah, preciso ver os videozinhos e aí dorme com o negócio na cara e, enfim, sem qualidade nenhuma. Então, não, vocês podem, né, usar, limpar. É uma outra técnica que a gente usa dentro da TCC também. As clássicas, né? Acho que quem conhece um pouquinho de psicologia já sabe, técnicas de relaxamento e de respiração. Então, são técnicas para que vocês consigam se acalmar e entrar em um estado relaxado para facilitar o sono. Então, o que vocês vão fazer? Primeiro, a higiene do sono, com um ritual, com várias questões ali. Limpeza mental, porque e isso é tudo junto, tá, gente? Então, o relaxamento e a respiração vão ajudar vocês também nessa limpeza mental, para que vocês consigam entrar nesse estado relaxado e ter um melhor sono e ter um sono de qualidade, tá bom? Essa limpeza mesmo, tá? E aí, como que vocês vão fazer? Respirar, relaxar. Então, a gente tem técnicas dentro disso para que vocês consigam fazer. O quarto, gente, eu trouxe essa daqui, vocês vão até rir, né? Eu tava rindo na hora que eu escrevi. Gente, o quarto, guardem isso para a vida de vocês, tá? Ele serve para quê? Dormir e fazer sexo. Só, tá bom? Nada de comida, nada de trabalho, nada de brincar com os filhos. Então, o quarto, vocês têm que ensinar o cérebro de vocês que ele serve para essas duas coisas. Nada de TV no quarto. Ai, deixa eu ver, assistir esse filme até a hora que eu for dormir. Inclusive, essa foi uma briga aqui em casa, porque meu esposo gosta de ver TV, e hoje tem uma TV no meu quarto, só que ela é usada nunca, zero. Eu falei, a hora que eu for dormir, eu vou dormir. Se você quiser TV, você vai ver na sala, e a hora que você estiver com sono, você vem dormir. Então, assim, são até alguns combinados que vocês podem, né, fazer com o parceiro, com a parceira de vocês, porque o quarto, gente, até eu brinco com ele também, ó, para essas duas coisas, não tem que ver TV aqui. TV é na sala, TV é em outro ambiente, para a gente acostumar o nosso cérebro, né, o lugar de cada coisa. Por que isso deu muita questão na pandemia? Porque teve muita gente que trabalhava no quarto. Então, essa pessoa trabalhava no quarto, a hora que ela fechava, vinha toda aquela sensação de estresse, o cortisol elevava, porque o cérebro não conseguia diferenciar o estresse do dia inteiro de trabalho no quarto com o momento de relaxar e de dormir. Então, isso foi uma questão que foi muito discutida. Então, gente, ó, guardem, tá? Papá e neném aqui, ou não sem neném também, sabe? Fazer neném aqui. Então, dormir e fazer sexo para, né, quem é casado, quem não é também, se gosta, enfim, cada um faz o que quer. Guardem, essa é uma coisa importante para vocês guardarem. Uma outra técnica da TCC que a gente usa é o Mindfulness. O que é o Mindfulness? É uma técnica para a gente aprender a viver o aqui e o agora. Então, eu vou dar uma sugestão aqui para vocês, uma clássica aqui, né? Lu, você não vai aprovar muito, mas eu gosto dessa, tá? De vez em quando eles podem fazer.
peguem um chocolatinho pequenininho, tá, gente? 60%, 70%, tá, Lu? Que é bom. E aí, quando vocês forem comer esse chocolate, vocês podem, eu quero que vocês sintam, olhem para ele, vejam a cor, a textura, o tamanho, peguem um pouquinho nele, sintam, sabe? Olhem para esse chocolate sentindo, depois sinta o cheiro desse chocolate. Sim, sente mesmo, faz um barulhinho, escuta, coloca na boca. Estou falando bem rapidinho. A hora que vocês colocarem na boca, sintam o gosto antes de engolir. Sintam assim o paladar, o que que aquele chocolate está. Vocês podem usar isso para qualquer tipo de comida, mas é porque chocolatinho é meio que geral. Então, comam e sintam aquele gosto e demorem para engolir. Porque quando vocês ativam os 5 sentidos de vocês, e a hora que vocês engolirem, vocês vão saborear o gosto daquele chocolate ou de uma outra comida que vocês estejam comendo. Então, o que que é essa técnica? Quando você olha e ativa os 5 sentidos, você está olhando para o aqui e agora. Se você está olhando para o aqui e agora, você não vai sofrer pensando nos e se's, nos serás, enfim, né, em outras tantas questões de vidas. Essa é uma das inúmeras técnicas de mindfulness que a gente tem que podem ajudar no controle, né, do sono, no controle da ansiedade, no voltar por aqui, pro aqui, pro agora. Mas assim, sintam de verdade, gente. Saiam de hoje dessa aula e peguem. Às vezes vocês podem pegar um suco, sabe? Olha para o suco, vê a cor, pensa sobre ele, cheira. Quando vocês forem fazer refeições, façam isso também. Sintam o gosto das coisas, porque aí vocês vão voltar para o momento presente e falar: ops, estou assistindo um filme, olha para o filme. Olha para os detalhes. Não fica no filme e no celular e olhando para outra coisa e pensando em 1000 coisas. Não, só fica agora, sabe? Não tem nada no seu trabalho que vai poder ser resolvido naquele momento. Você brigou com a família, brigou no trabalho, brigou com não sei quem, as coisas estão mal resolvidas. Aquele momento que você está em casa, não tem nada que você possa fazer a depender, principalmente no trabalho. Você está no trabalho, seu filho está na escola, você está sentindo culpa, não tem nada que você possa fazer enquanto seu filho está na escola, que, enfim, né, todo um processo de culpa. Então, fica no trabalho, foca no que tem que ser feito. Olha, sabe, porque isso vai ajudar vocês. Isso na hora de dormir. Não tem nada que vocês possam fazer na hora de dormir com qualquer outra área da vida de vocês. Então, a gente tem essa técnica do chocolate, mas tem várias outras para vocês ficarem... Porque o que muitas vezes gera ansiedade, faz vocês terem insônia? Essa dificuldade de ficar no aqui e agora. Lu, já tô acabando, tá? Eu falei para você não falar muito, eu tô acelerada aqui. E além de tudo isso, gente, alimentação e exercícios físicos adequados. E aí eu passo a palavra para a Lu agora, gente. Eu consigo passar por aqui? Deixa eu ver. Não, eu acho que não. Não? Encerra a sua... Você tá no Canva? Tá bom, deixa eu... Encerra aí, que aí eu vou abrir aqui de novo. Vai lá. Aí. Para eu conseguir... Gente, se alguém tiver perguntas, observações, agora eu vou ler aqui. Fran, tenta voltar o rosto para mim. Deixa eu ver. Onde que volta? Nos 3 pontinhos. Aqui, achei. Eu que te ensinei. Pronto. Agora... Peraí. O whiteboard. Tá branquinho aqui. Abriu? Funcionou, né? Deu. Tá, mas tá branco. Tenta passar para Tá ver. branco? Tá. Pronto, agora vai. Foi, né? Agora foi. Pronto. Então, pessoal, para a gente poder continuar aqui seguindo, né? Alguém falou de um livro que fala sobre o sono e eu vou falar de um outro aqui também muito maravilhoso. Vou citar vários exemplos que ele usa, porque a forma como ele aborda essa questão do sono é maravilhosa. Não sei se alguém aqui já leu
A Semente da Vitória, do Nuno Cobra. Para mim, assim, eu estou terminando de ler ele e está sendo um livro que eu falo assim, um divisor de águas dentro do meu conhecimento mesmo, né? Então, a gente sempre tem que estar realmente estudando, buscando, realmente, porque, como dizia o meu pai, saber não ocupa espaço. Então, a gente sempre pode estar buscando cada vez mais conhecimento. Então, esse livro do Nuno, ele é um livro maravilhoso, já foi feito algumas correções, né? Mas, assim, o grosso dele continua ali, e as analogias que ele faz também para falar do sono é uma coisa, assim, maravilhosa, e eu vou falar aqui disso com vocês. Então, a gente hoje tem uma tríade da saúde, que ela é formada aí pela alimentação, pelo descanso e pela atividade física. E o Nuno, ele foi o primeiro a colocar o descanso e principalmente o sono como o principal dessa tríade, tá? Por quê? O que que acontece? Se você tem um dia legal, que você comeu super bem, treinou, estudou, seu dia rendeu, foi super produtivo, lindo, aí você foi dormir. Você não teve um sono legal, um sono reparador, é como se você perdesse parte do que você construiu. Então, o descanso ele vai solidificar isso tudo. Eu vou explicar um pouco mais sobre o descanso. Apesar dele ser aí da tríade o mais importante, eu vou começar falando sobre alimentação, beleza? Então, a alimentação, gente, é fundamental para o funcionamento do nosso corpo e não seria diferente o impacto dela no sono e no nosso descanso. Então, o que que acontece? Como a Fran bem falou aí, né, a questão da produção hormonal, da questão da alimentação, isso tudo vai impactar na nossa qualidade de vida e no nosso sono, tá? Então, gente, assim, o sono, ele rege tudo, tá? O sono, não, desculpa, a alimentação ela vai reger tudo, inclusive a qualidade do seu sono. É uma coisa que se retroalimenta, por isso é uma tríade, né? A alimentação influencia o sono influencia a alimentação, que influencia o exercício físico, que influencia o sono. Então, eles se retroalimentam dentro E a dessa saúde tríade. mental aí também, Lu, não vai esquecer. Sim, mas a saúde mental ela entra junto da parte do descanso. O descanso ele tem vários pilares, não é só o sono, tá? Então, o que que acontece? A alimentação ela vai influenciar então o nosso ciclo circadiano, que eu vou falar um pouco mais dele com mais detalhes mais para frente. Ela vai influenciar no estímulo ao relaxamento do nosso corpo. Então, a gente sabe que tem alimentos que vão estimular e outros que vão relaxar o nosso corpo. Vai influenciar na digestão e no desconforto, que vai impactar diretamente no nosso sono, na qualidade do nosso sono. E a alimentação influencia na produção hormonal. Gente, o nosso hormônio, ele rege o nosso corpo. Várias coisas que a Fran foi falando, eu fui pensando, é o hormônio tal, é o hormônio tal, é o hormônio tal, é o hormônio tal. Então, assim, a produção hormonal é que manda no nosso corpo. São os hormônios que definem se você vai dormir bem ou dormir mal, se você tem vontade de dormir agora, se você tem vontade de acordar, se você tem vontade de matar alguém, se você tem paciência, se você tem libido sexual. É o hormônio que vai definir se você tem mais tendência ou dificuldade a ganhar ou perder peso. É tudo hormônio. É tudo hormônio. O hormônio manda e desmanda no nosso corpo. Então a gente precisa entender isso. E o hormônio também manda e desmanda no nosso sono. Tudo no nosso corpo é hormônio. É hormônio. Então, essa regulação ela tem que acontecer de uma forma muito bem feita. E adivinha aonde que a gente tem a maior produção hormonal? Em qual momento do dia a gente tem uma maior produção dos nossos hormônios? No sono, principalmente no sono 3 que a Fran falou, o sono REM. É ali que tem a maior parte da nossa produção hormonal. Então, você consegue entender tudo isso que eu falei, o corpo é regido por hormônio. Você não tem um sono REM de qualidade, ou nem tem um sono REM, o tanto que isso vai desencadear ali efeito dominó na sua vida e na sua saúde. Então, é um negócio assim muito complicado, né? E a alimentação também, obviamente, vai impactar na questão do controle de peso. Então, quando a gente fala em alimentação focada nessa questão do sono, a gente tem os alimentos que são estimulantes que a gente deve evitar ao final do dia, alguns alimentos até realmente na alimentação como um todo. E aqui eu vou trazer aqui alguns principais só para a gente pontuar. Então, todo mundo, eu acho que sabe, se todo mundo já ouviu falar, coloca aí no chat para mim, que a gente tem que evitar a tal da cafeína, porque ela é estimulante.
Então, não pode tomar o café depois de certo horário, porque vai atrapalhar no sono e tal. Não. Isso é real, né? Porque a cafeína ela é realmente uma substância estimuladora do nosso sistema nervoso central. Só que a gente esquece, né? A gente não. As pessoas esquecem que a gente não tem cafeína só no café. A cafeína, ela está presente no chá preto, no chá verde, no chá mate, nos energéticos, nos refrigerantes de cola. Então, você vai jantar e vai abrir uma Coca Zero. Ô, gente! Ô, Lu, eu tenho uma pessoa que eu conheço que ela falou que pelo menos 2 litros de coca por dia e tem problema de sono. O que que você me diz? Oh, por que será? Coca zero, Por que inclusive. será? E até o chocolate que a Fran falou, eu vou depois fazer uma sugestão do exercício dela com um outro alimento. Mas olha, o chocolate também tem cafeína. Então, por exemplo, o chocolate à noite, para quem às vezes tem um distúrbio de insônia mesmo, pode ser não tão interessante. Isso aqui, gente, a gente tem que lembrar que tem individualidades. Tem pessoas que tomam café. A minha mãe, ela pode tomar o café 9 horas da noite, que se ela deitar 10h30, ela dorme igual uma pedra. Então, isso aqui é óbvio que vai variar de pessoa para pessoa, de acordo com a sensibilidade individual. Mas pensando em quem já não está com uma qualidade de sono legal, a gente precisa cercar as possibilidades, certo? Só um dado aqui interessante, gente. Uma lata de Coca Zero, uma lata de 350 ml de Coca Zero, tem a mesma quantidade de cafeína que meia xícara de café expresso. Faz sentido você tomar meia xícara de café expresso à noite? Não. Da mesma forma que não faz sentido você tomar uma Coca Zero, tá? Então as pessoas esquecem, acham que é só o café. Não, não é só o café. Beleza? Bebida alcoólica, essa aqui, para mim, eu vou te dizer, é uma das que mais engana as pessoas, tá? Porque a bebida alcoólica, o álcool, ela é uma droga depressora do sistema nervoso central. Até coloquei isso hoje no meu Instagram. Então, as pessoas têm aquela falsa impressão, você toma uma taça de vinho, toma uma cerveja, um drink, aí a gente fica molinho e tal, dá aquele soninho, para dormir. Ele induz ao sono, porém ele tem um efeito rebote. Então, o que acontece? Quando a gente faz a ingestão do álcool, o nosso sono ele é afetado na qualidade dele. Às vezes você não chega no sono REM, você tem pequenos despertares ao longo da noite que às vezes você nem sabe que tem, nem se lembra que teve. Então, ele atrapalha a qualidade. É muito comum você fazer o uso da bebida alcoólica e no outro dia não acordar descansado, acordar cansado, acordar meio. Não tô tão legal. Você não vai acordar. Bom dia, vida! Bom dia! Uhul, vamos trabalhar, bora, depois de fazer uso de bebida alcoólica à noite. Isso não vai acontecer, porque o álcool ele tem um efeito rebote, tá? Alimentos picantes, ácidos e gordurosos, não que eles impactem diretamente na qualidade do sono, mas pessoas que têm gastrite, refluxo, esse tipo de questão digestiva, isso aqui vai afetar diretamente a digestão e aí sim pode atrapalhar a qualidade do sono, porque o corpo ele vai estar lutando ali com alguma coisa ali, um alimento ácido, picante, a pessoa não está com uma saúde digestiva, gastrointestinal muito legal, e aí vai ser uma tarefa extra para o seu corpo ter que demandar energia para ele lidar com aquilo, para ele pensar no sono também. Então, isso aqui também é um ponto de atenção, principalmente se a pessoa não tem uma saúde gastrointestinal legal, tá? Então, o que a gente pode pensar? Olha só, o exercício que a Fran deu do chocolate, passa ele para um chazinho de camomila, aquele cheirinho do chá, aquele quentinho ali da xícara, o barulhinho ali da colher, aí sim vai ficar mais lindo Posso ainda. dar uma sugestão em cima dessa, que eu não sei se muita gente já tomou? Uma coisa que eu amo, que eu nunca tinha tomado aqui no Brasil, um chá com leite, que é uma coisa muito diferente, não tá na nossa cultura, mas é tão gostoso, gente, é tão... Experimentem, sabe? Se permitam, se vocês puderem. E vale a pena vocês abrirem a cabeça também para experimentar os chás. Então, esses aqui são alguns que ajudam a acalmar, relaxar, né? Assim, que tem realmente propriedades que podem ajudar na indução do sono, até um sono melhor, um sono de qualidade. Então, camomila, maracujá, mulungu, erva cidreira, a valeriana, ok? Nozes e amêndoas. Então, são fontes interessantes do triptofano,
de magnésio e ômega 3. Triptofano, gente, ele é uma substância, ele é um aminoácido que ele faz parte da produção da serotonina, que, por sua vez, ela é necessária para que seja feita a produção da melatonina. Vou falar um pouco mais de melatonina mais para frente. Mas o que é importante vocês entenderem? A alimentação, ela vai ter ali os nutrientes que vão ajudar o seu corpo na produção dos hormônios. Aí é que está a importância de ter esse equilíbrio aí na sua alimentação. O magnésio também participa, o ômega 3 também, por ser um poderoso antioxidante. Então, nozes e amêndoas vão ter. Aí o leite, que a Fran falou, maravilhoso. Para quem não tem intolerância, ou se é intolerância à lactose, pode tomar o leite sem lactose. O leite e o iogurte são fontes de triptofano e também de cálcio. E o cálcio também, ele tem um papel na produção da melatonina. As pessoas nem sonham com essas coisas, né? São informações assim, tipo, sério? Sério. Então, o leite, para ele ser tomado à noite, ele é um alimento legal se você não tiver nenhum tipo de intolerância, obviamente, né? Lembrando que aqui eu sempre pontuo a questão da sensibilidade e individualidade, mas de forma geral, é interessante, o iogurte também, tá? Aveia, fonte de magnésio e fonte de fibras saudáveis que ajudam na saúde do seu intestino. A aveia, ela é fantástica, tá? Peixes são ricos em B6. A vitamina B6 também ela é fundamental para a produção da serotonina, que é importante para produzir melatonina. Tudo em cadeia, tudo ligado, conectado. E também de ômega 3. Semente de abóbora e girassol, que são aí alimentos maravilhosos em todos os sentidos que a gente pode pensar, são muito ricos. Então, rico em zinco, triptofano, magnésio. Então, vão ajudar aí nessa cadeia de produção hormonal, certo? E aqui, gente, a minha sugestão para a noite, dias frios, faz um mingauzinho de aveia com leite, um fiozinho de mel, tá? Porque vai ajudar aí o seu corpo nessa produção, nesse relaxamento. Ah, não, gente, é só uma sugestão. Vou falar um pouco mais para frente dessa questão da alimentação. Então, uma sugestão, por exemplo, de um jantar mais leve, não necessariamente tem que ser almoço, tem que ser igual ao almoço, né? O jantar, tem pessoas que preferem mais leve. Mas eu posso jantar? Pode jantar. Contanto que a sua alimentação seja feita até no máximo 1h30 antes de você deitar, o ideal são 2 horas antes de você deitar. Mas no máximo, aí, tolerante, 1h30 antes de você deitar, para dar tempo de fazer uma digestão legal e você ter um sono de qualidade. Essa refeição é uma refeição super leve. Então, para quem tem o problema da insônia, da dificuldade para dormir, pode ser talvez mais interessante que o jantar tradicional, tá? E aqui eu quero pontuar uma coisa importante. As pessoas, né, principalmente na área de emagrecimento, eu não sei por quê, nem onde, nem quem, nem não entendo umas coisas que eu fico realmente de onde surgiu isso? De cortar o carboidrato à noite. Gente, isso é um crime. É um crime, tal do cortar o carboidrato à noite. Por quê? O carboidrato, ele age na mesma via de produção da melatonina, porque quando a gente faz a ingestão do carboidrato, a nossa insulina aumenta. Quando a nossa insulina aumenta, ela ajuda a diminuir o cortisol, que é o hormônio do estresse, e aumentar a produção da melatonina. Ou seja, o carboidrato à noite, ele pode ajudar você a dormir melhor, porque vai ter um aumento de insulina. Por isso eu coloquei aí o fio de mel, por exemplo. Tá? Então, né, as pessoas não têm noção, assim, de falar essas atrocidades. É tudo dentro do seu equilíbrio. A gente consegue, sim, mexer no nosso corpo de uma forma muito legal, muito interessante. E aí, agora eu vou falar aqui sobre o descanso, especificamente sobre o sono. Por que que ele é, então, o principal elemento ali da tríade, tá? Gente, igual eu falei, se você tiver um dia todo produtivo e dormir nada, você perdeu uma parte do seu dia produtivo. Então, começa aí. E aqui, a gente tem que entender que o nosso corpo, ele funciona em ciclos, tá? Então, olha só, eu vou pegar aqui o exemplo que o Nuno Cobra usa no livro dele para explicar por que que isso acontece. Então, no nosso corpo, né, a gente tem os homenzinhos que trabalham.
São as nossas células. Então, a gente tem os homenzinhos que trabalham na construção, que é as células que estão lá recuperando os músculos, os homenzinhos que vão trabalhar para atacar quando uma doença aparece, que é o sistema imunológico, os homenzinhos que vão trabalhar na digestão, então vai receber o carregamento, vai passar para o almoxarifado. Os homenzinhos, eles trabalham, tá? Essa analogia do Nuno. E aí, o que que acontece? Então, supondo com a amiga aqui, você vou dormir. Aí você, como diz ele, pegou aquela horizontal ali. Aí você começa a dormir. Esses homenzinhos, eles batem ponto. O ponto deles é à noite. É durante o seu sono. É a hora que eles mais trabalham. E aí você está lá dormindo. Então, eles começaram todo o trabalho ali, passa para cá e tal, constrói aqui, vai ali. De repente, você levanta. É como se você estivesse fazendo um terremoto numa construção. Você imagina, uns caindo para cá, um caminhão tombando para lá, uma betoneira descarrilhando para lá, vira uma bagunça. É exatamente isso que acontece quando você desperta no meio do sono. Você bagunça tudo, fica todo mundo perdido. E o trabalho dos homenzinhos também acontece em ciclos. A Fran até falou do ciclo, né, do sono REM, sono não REM, que são quando eles vão trabalhar mais para ter a produção hormonal, etc. Gente, tudo na nossa vida são ciclos. Na vida, né, no corpo e na natureza. A gente não tem as fases da lua, que é durante o mês, a gente não tem as fases do ano, que são as estações, cada ciclo ali são 3 meses, as fases do ano, são ciclos. A mulher não tem o ciclo menstrual, que é de 28 dias, 30 dias em média. Cada período do ciclo menstrual, a mulher tem uma diferença de humor, de vigor, de disposição, de força, emocional. É ciclo, é ciclo. E o nosso corpo, ele tem um ciclo circadiano. O nosso ciclo, ele é de 24 horas. E o sono, ele está incluído dentro dessas 24 horas. Então, eu trouxe essa imagem aqui para vocês conhecerem o ciclo circadiano, para poder ilustrar o ciclo circadiano. Então, a gente tem aí toda a alteração do nosso corpo em produção hormonal, em temperatura. Olha só que legal. Olha só essa imagem. Então, de noite, a nossa temperatura corporal costuma estar mais baixa. Por isso que às vezes a gente dorme sem coberta e à noite sente um pouquinho mais de frio que uma cobertinha, porque a nossa temperatura ela cai. E aí, a melatonina, que é o hormônio do sono, ela vai diminuindo conforme vai amanhecendo. Aí você começa a liberar o cortisol, que é o hormônio do estresse, que é o hormônio de luta e fuga, que é o hormônio que te deixa ligado, ativo, para trabalhar, para fazer as coisas. De manhã, o cortisol ainda está baixo. Então, quando você acorda, você demora ali uns minutinhos para se situar, é porque o cortisol está subindo. Uma estratégia legal é quando você acorda, você entrar em contato com a luz solar, com a luz do sol, ou se possível até tomar sol, porque isso vai ajudar a aumentar ainda mais os seus níveis de cortisol e te dar mais energia e disposição, tá? E a gente entra em maior estado de alerta próximo aí do meio do dia, vai melhorar a coordenação motora, eficiência cardiovascular ao longo da tarde, aumento de pressão sanguínea, aumento da temperatura corporal e depois a gente começa com a liberação da melatonina quando o sol se põe. Aqui é o ponto chave do nosso ciclo circadiano. E assim, para vocês entenderem o porquê que muitas vezes vocês tentam dormir e não conseguem. A melatonina, gente, a melatonina, que é o hormônio do sono, ela é fotossensível, ou seja, ela é sensível à luz. Não interessa se é a luz de fora ou se é a luz do ring light que está aqui na minha cara. Na minha também, gente. A luz do celular também, né, Lu? Que fica 78% dos brasileiros Não estão com o interessa se é do celular. computador, se é da televisão, se é a luz do cômodo que você está. Então, a melatonina ela é fotossensível à luz. Então, vamos vir aqui nesse raciocínio. A gente tem que respeitar o nosso ciclo. O nosso ciclo normal é a luz baixou, cortisol baixou, melatonina começou a subir, dormir. Esse é o ciclo normal, certo? Pensa aí, alguma vez que já acabou a luz na sua casa? Cedo, assim, tipo, 5 horas da tarde já acabou a luz. Em algum momento da vida, isso já aconteceu com todo mundo. O que você faz? Não tem nada para fazer? Você vai dormir, você dorme cedo. É o normal.
Só que o que a gente faz? Como a Fran já falou, como a gente sabe, chega em casa, às vezes do trabalho, liga a luz, liga a televisão, é celular, é notebook, e vai. Você simula que um novo amanhecer aconteceu. O que você fez com seus hormônios que mandam e desmandam? Você falou para ele, ó, acordei de novo. Então, cortisol lá em cima, melatonina lá embaixo, não tem sono. Hormônio desregulado pelo estímulo da luz. É por isso, é porque a melatonina ela é fotossensível. Tá? Então, o que acontece? A gente precisa tentar respeitar o ciclo, igual eu falei. Então, se a gente não pode dormir, quem dera, né? Tipo, 6 horas da tarde, hora de dormir. Ah, que delícia. Não tava nem ninguém aqui na live agora, né? Então, olha só, o ideal seria a gente conseguir tentar respeitar esse ciclo ao máximo, tentar dormir mais próximo desse horário. Ah, mas mais próximo para mim é 8 horas da noite, maravilha. Mais próximo para mim é meia-noite. Tudo bem, para quem dorme 2 horas da manhã, dormir meia-noite vai ter um ganho. Então, você fazer tentativas de trazer o seu sono para um pouco mais cedo. A gente tem compromisso, tem vida social, tem vida noturna, tem pessoas que trabalham, tudo bem. Mas você tem que tentar adaptar a sua realidade a isso aqui. Lembrando que o seu corpo ele funciona assim, é o ciclo dele. E aí você pode estar falando, não, mas sabe o que é? Por exemplo, eu trabalho, aí chego em casa, eu vou estudar, e no outro dia eu acordo, só que eu quero estudar antes de eu dormir. Então, o próprio Nuno, ele fala lá. O Nuno Cobra, gente, ele foi treinador do Ayrton Senna, do Abílio Diniz, do Mika Häkkinen, que é piloto de Fórmula 1. Então, ele tinha, assim, um conhecimento dessa questão muito profundo, tá? Por isso que eu gostei tanto do livro dele. Então, assim, gente, mesmo ele dá um exemplo lá no livro dele, de um pupilo dele lá que estudava à noite, ele tinha um período de sono muito curto, e aí ele estudava e ele tinha que acordar cedo no outro dia. Aí ele falou: inverte. Chega em casa, dorme, acorda mais cedo para estudar, e aí sim. E a produtividade dele melhorou significativamente, em questão do que ele conseguia assimilar dos estudos. Aí você pode estar falando, não, mas é porque eu funciono melhor de noite. Eu funciono, eu sou uma pessoa noturna. Não é. Nós somos animais de hábitos. Hábitos. Você está funcionando à noite há quantos anos? Que você está sendo melhor noturno. Você se condicionou a ser melhor à noite, a trabalhar, a estudar, a fazer algumas coisas à noite, aí você acha que você funciona melhor à noite. Não é. Então, o ideal é que você faça uma tentativa de readaptação na sua rotina, tá? Por no mínimo 2 a 3 meses, até falar, não, realmente é assim. E também em relação à questão do tempo de sono. Tem pessoas que, não, se eu dormir 5 horas, para mim tá bom. Será? Será? Tem até pessoas que sim. Se eu dormir 8 horas por noite, eu tô bem. Será? Será que 7 já não é suficiente? Então, você pode fazer a tentativa tanto de dormir menos, quanto de dormir mais. Menos se você dorme 8, 9 horas, né, gente? Não é se dorme 5, dormir menos, não. Pelo amor de Deus, a gente tem um mínimo aí para poder ser respeitado. Mas a gente tem que fazer esse teste, ele é muito interessante. Eu estou me propondo isso agora, inclusive, porque gente, olha, eu vou contar a minha história para vocês daqui a pouco, mas assim, se deixar, eu durmo 9, 10 horas. Eu sou uma pessoa de sono, assim, amo dormir. Amo, amo, amo. E tenho uma facilidade hoje muito grande. Então, o que a Fran falou da questão da higiene do sono, das luzes, isso tudo faz sentido, isso tudo é cientificamente comprovado por essa questão que eu acabei de explicar. Né? Os jornais, não ter notícia ruim, isso tudo que a Fran falou. A questão do banho morno, o treino de força à noite, ele é mais interessante do que o treino aeróbico. O treino aeróbico ele é mais interessante na parte do dia. Mas eu não posso. Gente, isso tudo a gente tem que tentar adequar à nossa realidade. A informação está aqui para a gente absorve e tenta colocar dentro do nosso possível, beleza? E, como a Fran bem falou aqui, então fazer do quarto o santuário do sono. A cama é o trono do rei. Cama é para amar e dormir. E mais nada. E mais nada. Tá? E aí, gente, o que acontece? A verdade é essa aqui. Que ajustar o sono pode ajustar a nossa vida inteira.
pode ajustar tudo, tudo. Então, a gente acha que, mas é porque isso eu não consigo melhorar, mas que eu queria render mais assim, eu queria conseguir fazer mais coisas, minha memória não é tão boa. Será que é isso que está acontecendo? Será que você realmente tem limitações? Ou você está tão desregulada com o seu sono que os seus hormônios não estão te ajudando no objetivo que você gostaria? Hum? Eu aposto todas as minhas fichas na segunda opção. Posso fazer um adendo aqui? Esses dias Claro. até me perguntaram na caixinha do Instagram, né? Como que você consegue dar conta de tudo, ser tão produtiva? E eu ouso dizer que isso é uma realidade mais recente, vamos dizer assim, dos últimos 5 anos, porque até por conta da maternidade, eu tive que ajustar o meu sono. Eu tenho que dormir à noite, a hora que o meu filho está dormindo. E aí, a hora que ele vai para a escola, eu já tenho clareza da rotina, das coisas que eu tenho que fazer, e eu só faço, sabe? Não tem todo esse sofrimento que em uma realidade lá atrás, que não é nem a pessoa que eu sou hoje, era uma outra pessoa, era um sofrimento para fazer, era um chocolatinho, era uma série no Netflix, que hoje eu falo, gente, como assim? Sabe? E eu acho que dos pilares para essa mudança até de qualidade de vida, de produtividade, foi o fato de regular o sono. O meu corpo já sabe que horas ele tem que fazer o que tem que ser feito. É muito claro isso para mim hoje. E isso entra na parte do hábito e do ciclo. Casa exatamente Então, eu mudei, por certinho. isso que eu estou falando. Então, é possível mudar, porque durante a minha pós-graduação eu era uma pessoa que era noturna, enfim. Sim. E eu também fui noturna, né? Então, eu vou mostrar aqui daqui a pouco. Algumas pessoas não sabem dessa parte, como se diz, da minha vida, mas quando eu estudei para fazer. Ai, gente, eu sou tão velha que eu tenho até vergonha de falar essas coisas, mas na minha época não era Enem, era vestibular. E aí, quando eu Tamo estudei para o junto, Luz, vestibular, tamo junto, tamo junto. é, quando eu estudei para o vestibular, né? Para estudar, eu queria fazer federal, então eu estudei para caramba no meu terceiro ano e tal, aquela coisa, e passei, e aí eu passei para começar os meus estudos no segundo semestre, né, do ano, passei para a segunda turma, fiquei 6 meses à toa, falei, vou fazer uns concursos aqui, vai que eu passo. Aí passei no concurso para um hospital municipal aqui em Belo Horizonte, chama Hospital Municipal Odilon Berens. E aí, na minha universidade, o meu curso, ele era diurno, mas não é o diurno de manhã, era o de curso que eu tinha aula de manhã e de tarde, só de manhã ou só de tarde, era uma grade totalmente louca. Então, não havia a menor possibilidade de eu conseguir conciliar esse trabalho que eu havia passado com os meus estudos se eu não trabalhasse à noite. Então, eu tomei posse no meu concurso, eu estava no terceiro período de faculdade, 3 de 9, e aí eu trabalhava, então eu trabalhava como plantonista à noite, dia sim, dia não, de 7 da noite às 7 da manhã. E assim eu fiz a minha faculdade, então eu trabalhava à noite, dia sim, dia não. A gente tinha 3 horas de descanso por noite, lá no plantão, e aí, de dia, eu estudava. Então, eu passei 7 anos da minha vida dando plantões noturnos. Foram 7 anos que eu acho que eu colho as consequências até hoje. Em questão de sono, eu falo que eu durmo muito, eu falo, acho que isso é resquício da minha época de hospital, porque, assim, eu tenho um apreço muito grande pelo sono. Eu não falo nenhuma dificuldade, acordar nem nada, mas um apreço muito grande pelo meu sono. E naquela época, é exatamente o que a Fran falou na questão da maternidade dela. Eu era uma pessoa extremamente irritada, estourada, impaciente. Quem me conheceu naquela época e quem me conhece hoje fala, são duas pessoas diferentes. São duas Lucianas diferentes. Então, gente, a minha mãe, tadinha, minha mãe sofria comigo, porque às vezes eu ia dormir durante o dia para poder, né, quando eu podia, eu falava, não me acorda nem se o mundo estiver acabando. Às vezes acontecia alguma coisa que ela tinha que acordar, minha mãe tinha medo de me acordar, de tão irritada que eu era, impaciente e tudo, estourada. E, inclusive, eu ganhei peso durante essa época. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem mais para frente. Então, assim, ajustar o sono pode ajustar a nossa vida toda, real. Então, a resposta da nossa pergunta para essa live, se o sono importa, ele é a base da nossa vida.
Alguém tem dúvida, gente? Se manifeste, por favor. Alguém ainda duvida? Alguém ainda duvida? Porque se o sono está ligado à produção hormonal e os hormônios regem a nossa vida, então é isso que a gente tem. E aqui, o que eu quero trazer para vocês, tá? Mesmo que hoje você tenha alguma dificuldade para pegar no sono, mesmo que você hoje tenha alguma dificuldade para manter o seu sono, para ter um sono reparador, para acordar descansado, quero te dizer o seguinte, tá? Você pode sim acordar e se sentir bem, descansada, cheia de energia para começar o dia, tá? Então, assim, tá aqui a foto da Fran com o marido dela, feliz, contente, cedo, né? Viajando cedo, acordando, né, Fran? E aqui, essa foto eu coloquei, eu fui num sítio com as minhas amigas de faculdade. A gente tem uma turma, né, que a gente formou junto, a gente é amiga até hoje, mais de 15 anos de amizade. E a gente foi no sítio. E essa foto, ela foi tirada no domingo, 9 horas da manhã, de um sítio. E aí essa amiga falou: ai, nossa, como é que você acorda assim? Não sei o quê. Eu falei: que isso, Ju? Vem cá, vamos tirar uma foto, não sei o quê, não sei o quê. Ela tô morrendo de sono, vou tirar de olho fechado. Então, assim, é exatamente isso. Eu falei assim: nossa, não tinha foto melhor para eu colocar aqui. Então, você pode sim acordar animada, cheia de energia, revigorada. Isso é possível. Isso é possível, tá? Você pode passar o dia cheio de disposição para trabalhar, para fazer suas atividades domésticas, de mãe, de esposa, sabe? Dar o seu melhor no seu trabalho. Tanto eu quanto a Fran trabalhamos aí com também, além de atendimento, palestras, cursos. Então, a energia que a gente, né, como se diz, o recarregar a bateria durante o sono, ele é necessário para a gente conseguir atingir isso aqui, para a gente ter isso aqui, desenvolver o nosso trabalho com excelência. Imagina a gente aqui, ai, gente, então, não, não. Você Uma sente gente quando a pessoa está dormindo no meio da cansada. apresentação. E eu sei que tem professor que faz isso, tá? Já ouvi causos assim. Pois é, porque, gente, a energia é uma coisa que a gente sente da outra pessoa. Não tem jeito, a gente sabe quando a outra pessoa está cansada. A gente vê na cara dela, na fala, no jeito, a pessoa está cansada. Então, isso afeta a nossa produtividade diretamente. Mas é possível a gente se sentir assim. A gente melhorar, como muito bem a Fran falou, nossa estabilidade emocional, nossa capacidade de lidar com o estresse, que vai impactar nas nossas relações pessoais, com o trabalho, com a família, com os amigos. Isso é perfeitamente possível de ser melhorado. Então, assim, não tem nada, como diz, perdido, caso perdido, tá? E aqui eu vou fazer um parêntese de um negócio que eu esqueci de falar lá atrás, que é importante. Não basta só, como algumas pessoas divulgam aí, você tomar um comprimido de melatonina, não. A melatonina é o hormônio do sono, beleza. Aí você compra uma melatonina boa e aí toma, resolveu os problemas. Ô, gente, se fosse fácil assim, mas não é, não é. Eu Se tenho fosse fácil, pacientes que 65% dos brasileiros estariam dormindo ou até tomando medicamento, né? Para seria muito simples de ser resolver, mas na adequado. maioria das vezes o buraco é mais embaixo. Então, assim, eu tenho pacientes que eu faço suplementação de suplementos mesmo, de minerais, vitaminas que ajudam, né? O 5-HTP, que é o próprio triptofano, B6, zinco, e às vezes não é suficiente. A própria melatonina entra, mas às vezes não tem uma resposta tão legal, assim, ajuda um pouquinho, mas não é o que vai resolver, entende? Então, a gente precisa de um compilado de itens, sabe? De um passo a passo mesmo, para poder facilitar essa mudança de hábito, essa criação de nova rotina, para a gente conseguir ter isso aqui, essa estabilidade emocional, essa energia, esse vigor, certo? E a gente também pode ter uma facilidade maior para ter uma alimentação saudável. E aqui eu vou trazer para vocês um dado importante, tá? São estudos, não é a Luciana que está falando. Uma única noite de sono ruim, uma única noite de sono ruim, pode aumentar em mais de 30% o desejo por comidas mais calóricas e gordurosas no dia seguinte.
Então, eu tenho paciente, fala, eu quero emagrecer, como é que é o seu sono? Péssimo, eu, pronto. Já vamos, pausa aqui. Preciso entender o que é péssimo, por quê, porque eu não faço milagre. A pessoa ela pode ter uma alimentação legal. Eu não falei lá no começo da tríade? Só que se o sono dela não estiver ruim, ela vai perder parte do resultado. Porque ela vai ter produção hormonal atrapalhada. E se o hormônio não está funcionando legal, não vai adiantar você só comer bem. Tem que estar tudo junto. Então, isso aqui é muito sério, porque uma noite ruim, você já consegue sentir impacto durante o dia seguinte, de impactar em você querer comer mais, comer comidas mais calóricas, mais gordurosas, menos saudáveis. Então, o sono, ele vai reger isso tudo. E aqui que está a minha foto. Essa foto foi na formatura da minha irmã. Nessa foto eu dava plantão no hospital. Olha a minha cara de traquinas. E a minha diferença para hoje, a minha cara de bolacha que eu tô nessa foto. Essa foto foi em 2011, eu acho, se não me engano. O tanto que eu ganhei peso, mesmo comendo bem, mesmo tendo uma rotina louca. Às vezes eu esquecia de comer, eu não engordei porque eu comia mal e faculdade, não sei o que. Não, às vezes eu comia até menos do que eu precisava, mas mesmo assim eu ganhei peso. Então, quando você tem um sono melhor, seu corpo ele vai ficar mais apto para responder os seus estímulos externos de alimentação e atividade física, como eu falei. E não só isso, né, gente? Não só questão de peso, a sua saúde. Então, olha, eu estava lendo um outro estudo também que ele mostra que o sono ele pode impactar positivamente em quase todas as questões de saúde metabólica mesmo. Diabetes, síndrome metabólica, pressão alta, tudo isso pode ser impactado pela questão do sono via hormônio. E aqui eu lembro de um caso de uma amiga minha que trabalhava, ela teve diabetes gestacional, e aí aconteceu com ela a raridade de que ela teve filho e a diabetes ficou. E ela trabalhava à noite comigo. Ela foi fazer o exame, aquele exame de rotina, aquele exame médico, né? Que a gente tem que fazer de rotina. E a médica olhou para ela e falou assim: O que você está fazendo trabalhando à noite? Quer dizer, não. Você vai, a partir de amanhã, o seu turno é de dia. Você não pode trabalhar à noite, você é diabética. Por quê? Por causa da regulação hormonal. É tipo você tá tomando pequenas doses de veneno, pessoa diabética trabalhando à noite. Com desregulação de insulina, grelina, etc., né? Que são os hormônios aí que regem o nosso corpo. Certo? E aí, pessoal, então, isso aqui tudo é possível da gente conseguir alcançar. É possível. Então, pensa comigo aqui. Seria legal você ter um time de profissionais te guiando passo a passo para te falar ali o que você vai fazer exatamente, de que jeito, em que momento, como adaptar para te ajudar a dormir melhor? Seria legal? O que vocês acham? Ter a pessoa ali te monitorando para poder ajustar essa rotina, para poder criar um novo ritual. Seria legal? Tenho certeza. E se você pudesse se desafiar? Eu não falei que a gente tem que fazer tentativas, que nós somos seres de hábito. Então, se você pudesse se desafiar de uma forma orientada, desafiar a sua rotina, para melhorar também a sua alimentação e ter esses benefícios todos que a gente falou, vocês topariam? Hein, pessoal? Vocês topariam? Ou vocês iam dar uma desculpa? Ah, é porque eu tô sem tempo. Ah, é porque tô cansado. Deve estar sem tempo porque não está produzindo bem, porque não está dormindo bem. Já parou para pensar que às vezes você está sem tempo porque você não consegue organizar a sua rotina, porque justamente o seu sono não está ajustado e a sua clareza mental, a sua cabeça não está funcionando na sua plenitude. Então, pensando nisso, eu e a doutora Francine pensamos o seguinte: vamos fazer um desafio do sono com o pessoal? Vamos ajudar essa galera a dormir melhor de verdade?
de forma orientada, de forma séria, profissional, sem ser só seguindo diquinha aqui, diquinha ali, de forma aleatória, um dia eu faço, um dia eu esqueço. Vamos fazer um negócio ajustado, alinhado? Que tal? O que vocês acham? Então, gente, a gente resolveu fazer e estão oficialmente abertas as inscrições para o Desafio do Sono, que vai começar no dia 10 do mês que vem, dia 10 de julho. Vão ser 14 dias de desafio para vocês conseguirem transformar as noites de sono de vocês em momentos de descanso profundo e reparador, que é o que importa. Não adianta só deitar lá e falar, estou dormindo X horas. Está sendo reparador? Está produzindo hormônio? Está te descansando? Está melhorando a sua produtividade? Está te ajudando a emagrecer? É isso que importa, é isso que a gente quer e é para isso que a gente vai trabalhar juntas, tá? E não só nós. Então, como que vai ser aí o escopo do desafio? Vocês vão receber materiais estruturados, então vai ter uma apostila do desafio, pequenas tarefas diárias de forma orientada, possível, executável. Não vou falar, nem eu nem a Fran, vou falar, tem que dormir 6 horas da tarde, é o desafio. Não tem nada disso, gente. É tudo que seja realmente viável, tá? Para você conseguir adaptar dentro da sua realidade. Vamos fazer sugestões adaptativas, a gente vai ter o acompanhamento em grupo, esclarecimento de dúvidas e vamos dar todo o suporte necessário para vocês. Então, assim, eu falei com a Fran, eu já vi desafio de emagrecimento, vários, desafio de ansiedade, vários, mas eu nunca vi um desafio do sono. Sendo que o sono impacta na perda de peso e ele impacta na ansiedade, e o povo está dormindo mal. Na depressão, no TDAH, nas relações sociais, enfim, né? Em vários eixos da nossa vida. Inclusive, que a Fran falou, é verdade. Sabe como que esse desafio nasceu, gente? A Fran, ela fez um desafio de ansiedade, ela viu na demanda do grupo dela, eu participei, né, junto, contribuí nesse desafio dela, que muitas pessoas tinham demanda de sono. Muitas pessoas que estavam dentro do desafio dela de ansiedade tinham problemas com o sono. E aí eu fiz ali um recorte, né, para ajudar o pessoal que estava ali no desafio da ansiedade, falando um pouco do sono. Eu falei com a Fran, vamos fazer um desafio do sono, mulher. Vamos ensinar essa galera a dormir. Tipo isso. Então, a gente vai fazer isso de forma estruturada, E beleza? Lu, eu acho importante. Peraí, pode falar, depois eu falo. Então, vamos ter eu e a Fran dando orientação no desafio e a maravilhosa da Amanda, que vai entrar ali no outro pilar da nossa Ela não conseguiu tríade. entrar aqui com a gente. Ela falou que está com um problema de internet na casa dela. Eita! Ela ia entrar conversar com vocês, mas ela não conseguiu. Então, pessoal, a Amanda... Ô, Fran, fala um pouquinho da Amanda pro pessoal, para eles poderem Gente, a conhecer. Amanda, ela é mestre, ela é química, ela é educadora física, mestre em ciências pela UFRJ e ela está fazendo faculdade de nutrição agora também. E ela é ex-fisiculturista, ela trabalhava de forma negativa com essa questão de hormônio, agora ela tirou, né, esse excesso, então ela trabalha muito com uma questão de educação física, de trabalhar o corpo de uma maneira saudável, até por ela ter essa experiência negativa no fisiculturismo pelo excesso de hormônio. Então, hoje ela também tem, né, essa parte nutricional, essa parte emocional, essa parte de saúde mental como um pilar no trabalho. Então, ela vai entrar com a gente falando um pouco, né, sobre exercícios que seriam adequados pensando no relaxamento, alguns tipos de alongamento, trazer a discussão de exercícios de força, mas tranquilo, gente, ela também não vai mandar vocês irem para academia, tá? Coisas que vocês consigam fazer de maneira prática que colabore para o sono. Então, às vezes, um alongamento ali, ele vai te ajudar. Então, ela vai entrar 2 dias no nosso desafio, e ela, assim, é uma carioca arretada, que eu brinco, porque ela é toda expansiva, e assim como eu e a Lu, ela tem uma parte acadêmica muito forte. Então, tudo que a gente trouxer vai ser baseado em ciência, vai ser baseado em evidências, né? Então, eu com a parte de saúde mental, a Lu com o pilar de alimentação e a Amanda com o pilar de educação física, né? Como educadora física, ela vai trazer o pilar dela, e também ela tem essa formação muito forte, assim como a Lu, na parte hormonal, para falar, bom, o que a gente precisa fazer, o que tem comprovado em ciência e que a gente consegue adaptar
de uma forma tranquila e plausível, né? Porque não é nada absurdo. Ah, você tem que fazer exercício tantas horas por dia, você tem que parar de comer um monte de coisa. Não, como que a gente vai adaptar isso para a rotina de vocês, para ensinar vocês, né? Eu brinquei, é o desafio do sono. Porque a gente fala, será que a gente põe um nome diferente? Não, gente, essa galera precisa dormir. E precisa dormir sem estar dopado. Porque, né, senão não é um sono com qualidade. Você está dopado, tem uma droga ali fazendo com que você durma. Então, por isso que a gente lançou esse desafio, porque é uma dor muito grande, né? Os meus pacientes que principalmente têm questões de ansiedade, a questão do sono é uma dor, é um dos pilares que eu trabalho para ajudá-los nesse processo de controle de ansiedade, de melhora de sentimentos depressivos, de estresse. Então, é uma dor muito grande. Então, estamos nós três aqui, profissionais que eu confio, assim, de olho fechado, parceiras de vida, para trazer vocês, né, fazer esse convite para vocês. Eu já deixei o link aqui no chat, tá, pessoal? E aí, gente, olha, essa aula que vocês tiveram, a gente tentou, assim, fazer um resumo de forma simplificada, bem enxuta, porque o assunto, ele é muito extenso, né? Então, assim, aí eu lembrei de uma coisa também importante, gente, sono, não dormir direito, a gente envelhece, tá? O sono, ele está diretamente, a falta do bom sono de qualidade está diretamente ligado com envelhecimento precoce. Então, não é só Cabelo sobre branco quando eu dormia mal, viu, gente? Eu nunca ganhei tanto cabelo branco assim na minha vida. envelhece, envelhece. Então, para a gente, então, para eu mostrar aqui sobre o desafio especificamente, né? Depois eu mostrar o que vai ter, os times de profissionais, a gente vai colocar aqui para vocês alguns bônus também muito legais, que é uma aula que a Fran fez a convite meu, como não descontar as emoções na comida, que a gente sabe que também, né? Tô triste, vou comer. Tô feliz, vou comer. Ah, tô chateada, briguei com alguém, vou comer. Vou comemorar, vou comer. Então, para desvincular isso aí, né? Porque a alimentação, como eu mostrei, ela também vai impactar diretamente na qualidade do seu sono. Então, você não pode descarregar sentimento em alimento. Então, essa aula é maravilhosa para poder lidar com isso. A gente vai oferecer para vocês como um bônus, tá? E também um outro bônus maravilhoso, são 3, gente. Vocês vão ter o terceiro. É uma aula que eu fiz também a pedido da Fran, para os mentorados dela, que é sobre justamente os alimentos e suplementos essenciais para uma boa saúde mental. E lá eu esmiuço, entro na parte de saúde digestiva e intestinal, que aqui eu nem falei. Querendo ou não, não sei se vocês sabem, a serotonina, que é o hormônio prazer e bem-estar, 80% ou mais é produzida no intestino. E a serotonina é necessária para a produção de quem? Que eu já falei? Da melatonina. Então, ainda tem a saúde digestiva e intestinal ligada aqui dentro da questão do sono, tá? Essa aula, ela vai também conseguir aí esmiuçar os detalhes com várias coisas, várias informações ali importantes também. E o nosso terceiro bônus, gente, se eu fosse vocês, eu já corria lá para o link do desafio, porque esse bônus que eu vou mostrar aqui agora é só para os 10 primeiros. Só para os 10 primeiros. A gente vai colocar um cardápio do sono, tá? Só para os 10 primeiros inscritos no nosso desafio. Então, vai ser um cardápio que eu elaborei justamente com a questão dos alimentos estimulantes, com as fontes de triptofano, magnésio, zinco, B6, que vai mexer na saúde digestiva, intestinal, relaxar, com os horários. Então, E esse vai estar de cardápio vai uma ser um forma negócio. tranquila, né, Lu? Não com esse monte de nome difícil que você está. Não, coisa simples, coisa do dia a dia, sem colocar sal rosa do Himalaia, açúcar orgânico da Cordilheira dos Andes, nada disso. Até porque quem me conhece, quem conhece meu trabalho, sabe que eu trabalho dentro do hortifruti, por assim dizer, o que você acha no açougue e no sacolão, basicamente, sem muita firula, não tem nada disso, tudo muito simples. Então, o cardápio do sono vai ser só para os 10 primeiros inscritos, beleza? Coloquei os valores dos bônus separados, se você fosse falar, eu quero comprar esse bônus, seriam esses valores aí, tá? E só o desafio, gente, ele seria hoje o valor de R$ 297, tá? Mais a somatória do bônus, e aí, para ter isso tudo, a gente teria aí um valor de R$ 688. Porém, eu e a Fran falamos, não,
Como vai ser o primeiro desafio que a gente vai fazer e a gente quer que a maioria das pessoas consiga participar, que seja uma coisa acessível, vamos fazer um negócio muito doido? Eu falei, Fran, nós somos muito doida, porque, né, misericórdia. Gente, R$ 97. O desafio mais os bônus. E ainda pode parcelar. Então, assim, não tem desculpa, tá? Se você tem dificuldade hoje para poder dormir bem, manter os seus sonos, ou às vezes sente que até dorme bem, mas não está rendendo, então não está dormindo bem. Você acorda cansado, não está dormindo bem. Pode estar dormindo em horas, mas o seu sono não está reparador. E mais, você é aquela pessoa que precisa dormir durante o dia, tirar cochilo, te dou duas notícias. Número um, o seu sono não está reparador ou não está suficiente, e pode ser os dois ou pode ser uma dessas duas opções, tá? A sua alimentação tá errada. Quando a gente tem uma alimentação muito rica em carboidrato, que é a maioria das pessoas hoje, isso vai acontecer também, de querer te dar sonos aí, de querer tirar pequenos cochilos ao longo do dia. A sua alimentação, ela tá desequilibrada, com toda a certeza. Com toda certeza. Eu tenho vários pacientes que têm esse relato dos cochilos, e aí quando começa a fazer, ó, meu cochilo acabou. Meu Deus. Ó, então, isso tudo a gente vai alinhar dentro do desafio, tá? Com esse valor aí, quase um valor simbólico para tudo que vocês vão receber dentro do desafio e com os bônus. E lembrando, Certo? né, que a gente vai ter esse pilar, né? A gente vai trabalhar a alimentação, exercício físico, e eu vou entrar com a psicoeducação de tudo aquilo que eu comentei com vocês no começo, né? Então, como vocês vão mudar, né? Não só em termos de alimentação, mas também essa limpeza mental, conseguir fazer relaxar, né? Sentir, porque assim, um dos maiores desafios no sono é de fato conseguir relaxar. Então, eu brinco que é um desafio nosso, né? Porque a nossa proposta é como fazer essa galera dormir bem. Vamos fazer Sim. essa galera conseguir dormir, né? Porque não tem nada, e a gente montou esse desafio baseado em evidências, olhando, pensando e vai ter esse acompanhamento da gente no WhatsApp. Então, estou com dúvida de tal coisa. Vocês podem tirar comigo, com a Lu, com todo mundo. Então, a gente vai estar bem próxima de vocês, para que vocês tirem mesmo as dúvidas. Olha, tentei isso daqui, não deu certo. O que vocês acham que eu posso fazer para melhorar tal coisa? Lu, olha, tenho tal alimento, como que vai ficar? Ah, Amanda, olha, fiz esse exercício, não deu tão certo assim. Você tem uma outra sugestão? Então, a gente vai estar, durante esses 14 dias, respondendo diariamente, né, as dúvidas de vocês lá no grupo do WhatsApp. Então, vai ser um grupo dinâmico, que um vai poder ajudar o outro. Então, é um desafio mesmo eu falei, vamos, quem está disposto, né, a fazer esse movimento de mudança para saber dormir, para conseguir dormir, é isso. Já que essa dor é tão grande, ou vocês já se conformaram? Vocês não vão conseguir dormir? Se vocês já se conformaram, ok. Agora, se não, se isso causa um certo desconforto e vocês querem ter uma vida diferente e desfrutar os impactos disso, essa é uma chance simbólica, né, Lu, pensando em tudo isso que a gente falou, de vocês estarem com a gente, ter esse acompanhamento, porque, enfim, né, o meu acompanhamento com a Lu individual é um valor, assim, que nem se compara com esse do desafio. E vocês vão ter nós duas e a professora Amanda ainda, né, para estar junto com vocês. E aí, só para poder aqui deixar claro, pessoal, o cardápio do sono, porque realmente vai ser um cardápio mais, como se diz, condensado, etc., que é o bônus. Durante o desafio, eu vou colocar as pequenas tarefas que eu coloquei, que eu falei, pequenas tarefas diárias. A Viviane, já me inscrevi. Já Bem-vinda, garanti o bônus, Viviane! hein, Vivi? Gratidão. Bem-vinda! Tenho certeza que você vai gostar muito, depois vai contar, vai dar seu depoimento para as pessoas. Então, dentro das pequenas tarefas diárias que a gente vai ter no desafio, vão ter tarefas ligadas à alimentação, coisas simples, mas que vocês vão fazer de forma orientada. Então, vão ter, sim, eu vou falar de várias coisas sobre a questão da alimentação, rotina alimentar, hábitos, sensibilidade, isso tudo eu vou falar durante o desafio, gente.
O bônus é porque vai estar o cardápio, como se diz, mastigado, tá? Por isso que a gente colocou ele ali como bônus para as 10 primeiras pessoas. Acredito que a Viviane já vai ganhar A o Viviane já cardápio vai do ganhar, sono. tô olhando aqui. A gente ainda tem algumas aqui. Algum... Então, quem tiver interesse, é uma oportunidade realmente única. Porque, igual eu falei, pessoal, não é nem assim pela questão do valor, que é um valor simbólico, né? R$ 97, mas porque você não vê esse tipo de desafio por aí. Eu falei com a Fran, eu falei, eu nunca vi um desafio do sono orientado com 3 profissionais qualificados que vão acompanhar a turma para guiar, para poder ajudar ali de forma realmente prática, efetiva. Eu nunca vi um desafio assim. Nunca vi. Já vi desafio assim, faz isso essa noite. Faz isso por 3 dias. Toma Desliga a essas luz, aquilo que eu diquinhas falei, né? aí. Uma hora antes de dormir. Sabe, essas dicas soltas, essas informações soltas, faz isso, 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 vê se melhora. Não da forma que vai ser, esse desafio realmente eu nunca vi. Então, é uma oportunidade de ouro se vocês realmente querem melhorar isso e desfrutar dos benefícios que o sono de qualidade vai, com toda certeza, trazer para vocês. Vai facilitar a questão de controle de peso, cuidado com a saúde, melhora da questão da clareza mental, diminuição do estresse, diminuição da ansiedade. Gente, Ó, a Isimele também. Ó, Kézia, você tinha perguntado como que você vai ter essas instruções. Bora lá para o desafio, né, Kézia? Acho que é uma oportunidade também de ouro aí. Ó, a Isimele foi, a Vivi foi. Eximele também já se inscreveu, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Gente, vocês têm Então, dúvidas? Acho que a gente pode abrir, né, Lu, para sim, dúvidas se vocês também. tiverem dúvidas, vocês podem perguntar, que nós estamos à disposição. Da mesma forma que a gente vai estar durante os 14 dias lá do desafio, a gente vai estar à disposição de vocês para a gente poder ir construindo isso aí, essa questão da rotina, do hábito, para a gente melhorar essa questão do sono. Porque, gente, esquece que é só tomar um negocinho, uma melatonina, ou um remedinho, que já é mais preocupante, porque é um remedinho que é tarja preta, causa dependência, muda a fisiologia, a bioquímica do seu corpo. Depois de você sair daquilo ali, é quase igual a um cigarro. É uma droga que vai agir no seu corpo. Então, para você largar aquilo ali, não é tão simples. Então, pelo amor de Deus, tem gente aqui que está ali já pensando em partir para uma coisa assim mais drástica, a coisa mais drástica é entrar no desafio, é se desafiar a mudar a sua rotina. E essa é a sua medida drástica, não é apelar para medicamento. A gente tem muita coisa para fazer antes de medicamento. Até eu brinco com os meus pacientes e falo assim: eu acho tão engraçado a classe médica, de forma geral, ela lança a mão de medicamento com uma facilidade tão grande antes de usar outros recursos. E a Fran também, tenho certeza que concorda comigo, lança a mão de outros recursos mais acessíveis, menos danosos e também eficientes que podem ajudar antes do medicamento. Então, a pessoa fazer uma terapia, um acompanhamento, Ô, Lu, e talvez antes se de já ter que entrar está com no medicamento medicamento. também, é uma Hã? oportunidade. Se a pessoa já faz uso de medicamentos para dormir, é uma oportunidade de rever esses hábitos também, né? De falar, bom, quais seriam as outras alternativas possíveis que Exato. talvez eu não tenha tido acesso lá atrás e me fizeram hoje precisar de um medicamento para dormir. Então, um Exatamente. caminho para diminuir essa dependência também. Exatamente. Então, a gente tem caminhos, opções antes de pensar em medicamentos. Mesma coisa alimentação. Tá com a pressãozinha alta, remédio. Alimentação, não. Pode continuar comendo biscoito, lasanha congelada, tá? Tudo ótimo. Toma um remédio e resolve. Até a diabetes, hoje a gente sabe que mexendo na base da alimentação, diabetes tipo 2 recente, a gente consegue reverter. Não, é mais fácil tomar um remédio. Não, né, gente? Não. Certo, pessoal? Então é isso, Fran. O Perfeito, pessoal não tem gente. dúvidas. Se o pessoal não tem dúvidas, a gente pode encerrar. Ó, a Vivi tem uma dúvida ali. Eu vou pôr o link aqui de novo, gente. Tá. Peraí. Pode falar, Vivi. Boa noite. Boa Nunca, noite.
Não seria uma dúvida, né? Eu quero agradecer pela oportunidade mesmo, porque essa semana mesmo eu estava tendo bastante cliente chegando com distúrbio no sono e, assim, vendo algumas estratégias e que clareou bastante. E eu também, né? Eu emagreci, já tenho um sono que eu acho que, devido a antigamente, o sono hoje está muito bom, mas eu sei que ele pode melhorar. E essa questão do engordar, eu fiquei estudando esse mês, um mês só, estudando à noite para colocar as coisas em dia, e eu engordei, eu acho que uns 3 quilos. Tô toda inchadinha. Então, assim, chegou numa hora, quando eu vi lá o Lu postando lá, eu digo, não, eu vou ter que assistir essa live. E quando falou aí, eu digo, não, tenho que me inscrever logo, porque era tudo que eu estava querendo dentro dessa semana, né? Era algo pessoal que eu já estava buscando e chegou, então eu sou grata por vocês terem tido essa ideia, né? Essa criatividade que eu mesmo nunca vi dessa forma. Então, eu sou grata. Que bom, fico feliz. Obrigada pelo retorno, Vivi. Fico muito feliz mesmo com o feedback. E é algo desafiador para a gente também, né? De ir atrás, de organizar tudo isso. Enfim, né? Eu tô muito feliz também, né, Lu? A gente tem as reuniões, eu falo, Lu, tô muito empolgada. Aí lá eu também, olha isso, que legal. Aí uma manda para outra, pensando mesmo nesse impacto que a gente. E quem me conhece mais de perto e conhece a Lu, qualquer uma das duas sabe da seriedade que a gente tem, né? A gente brinca muito, a gente faz piada e etc., mas. Enfim, né? Brincadeiras à parte, na hora do vamos ver, a gente é muito séria e ouso dizer, modéstia à parte, competente, que muitas vezes sabe, né, o que tá falando mesmo, sabe? A gente não tá brincando. Então eu falei, vamos pôr essa galera para dormir. Eu sempre brinco isso com ela, né? Então vamos trazer, vamos fazer uma coisa diferente, vamos sair do clichê e vamos ter um impacto mesmo na vida das pessoas, né? Porque pelo menos eu vejo assim como profissional, um dos meus maiores desafios é ter esse impacto. Então, para mim é muito legal quando uma pessoa chega e tem um depoimento. Nossa, né? Depois disso, eu consegui, sei lá, consegui dormir. É o que eu quero ver É você gratificante. daqui a alguns dias, sabe? Daqui, quando a gente vai começar dia 10, em agosto. Eu quero ver a Isimélia assim, a Késia assim também. Então, eu quero ver, né, todas vocês. Eu não vi mais se teve mais gente que se inscreveu. Eu quero ver essa galera falando, Fran, tô dormindo, finalmente, sabe? Ou finalmente melhorou muito, sabe? Como que eu não pensei nisso antes? Então, esse é uma coisa mais gratificante que a gente do que eu falo que é o dinheiro, né, Lu? Porque o dinheiro é só dinheiro. Gente, o que eu faço com dinheiro, né? É dinheiro, mas enfim, é mais, né? É o que isso traz, é a mudança que a gente vê em vocês mesmo, gente, é ter um impacto na vida das pessoas. É isso, pessoal. Então, queremos agradecer aqui para a gente poder encerrar, né, Fran? Isso. Kézia, Queremos você tem agradecer. contato da Lu para você mandar para a gente depois? Você tem? Eu vou falar com ela. Ah, Vou conversar com ela aqui, finalizando, eu vou conversar com ela. entender por que não processou, mas fica tranquila que a A gente gente vai garante o resolver. bônus sim para você, fica tranquila. Tá? Então é isso, pessoal. Queria agradecer a todos, tá, que tiveram aqui. E a gente espera vocês no desafio. Se tiverem dúvidas, a gente vai abrir durante essa semana lá no Instagram também. Quiser perguntar alguma coisa a respeito do desafio, a gente está disponível para poder tirar todas as dúvidas e receber vocês lá de braços abertos. Isso mesmo, gente. Obrigada por estarem aqui quase essas 2 horas, né? A ideia era 1 hora, mas enfim, não tem como a gente aprofundar sem tempo, gente. Não tem como. A gente tentou, eu juro, mas a gente não conseguiria fazer uma aula com tanta qualidade, acho que só em 1 hora. Então, obrigada, Lu, obrigada, pessoal, Obrigada. que está pondo essa confiança na gente, e vocês por estarem aqui com a gente até essa hora. Boa noite, bora dormir, gente. Obrigada. Boa noite.